Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Boa noite, galera! Quem aí já tá curtindo o segredo, hein? Tá muito fraco, tá muito fraco. Quem aí já está curtindo o segredo? Isso aí, gente. É muito bonito que cada um passou uma nova história, viveu uma história dentro desse ministério, e o segredo também vai marcar uma passagem do ginásio para o templo dos adolescentes, assim como foi com os jovens já. E eu quero falar para a nova geração que está entrando, para viver uma nova história aqui dentro, lá fora, onde você estiver. Mas, cara, você tem que marcar essa geração, você tem que ter encontros com Deus, e aqui você está pronto para viver muitas histórias, cara. Assim como esses caras viveram histórias bonitas, você também vai viver. Mas não vão ser as mesmas, vão ser as suas histórias com Deus. Amém? Hoje eu vou falar de uma passagem de uma mulher que ela viveu uma nova história após ter um encontro com Jesus. E essa passagem está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Quem trouxe a Bíblia pode abrir ela já. E essa passagem fala de uma mulher que estava com um problema na sua vida, na área da saúde, fazia 12 anos. E então, imagine você, o problema que você passa, qualquer problema que você já passou também durante a sua vida, durar 12 anos. É tenso. Eu imagino que para ela deve ser complicado, porque o problema dela custava a vida dela. Então vamos ler aí. Quem trouxe a Bíblia acompanha, quem não trouxe acompanha com o cara do lado. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, e então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza do que estava curada. E no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um segredo que está tendo aqui, Pai. Muito obrigado que a sua presença aqui já é real. E agora, Pai, eu venho te pedir para que a gente possa abrir o coração para receber a sua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, Deus. Que agora eu possa estar me calando e o Senhor falando através da minha vida, Deus. No nome de Jesus. Amém. O que essa mulher tem a ver com o tema Uma Nova História? Essa mulher buscava uma cura para ela, procurava uma nova história para a sua vida, e ela encontrou essa uma nova história para a sua vida em Cristo Jesus. E assim será que hoje, muitos passaram por aquela porta cansados, tristes, alegres, com problemas ou não. Não importa se é a primeira vez que você entra numa igreja, ou se você já frequenta uma igreja, não importa. Hoje Deus tem uma nova história para a sua vida, através de Jesus. Amém? Amém? Isso aí. O começo da passagem fala que ela começou a procurar a solução do problema dela. E por mais que ela procurava em médico,
parecia que só piorava. O versículo 25 e 26 diz: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Assim como eu tinha falado antes, essa mulher passava por um problema muito grande. Um problema gigante que custava a vida dela. E ela estava com uma hemorragia fazia 12 anos. E nessa passagem não fala onde estava a hemorragia, não fala o nome dela. Não fala o nome dela. Porque a única coisa que importa é o que está acontecendo na passagem. Que é a cura do problema dela. A solução do problema dela. Mas antes dela conhecer Jesus, fala que ela havia gastado tudo, tratando-se com os outros médicos, e esses médicos haviam piorado cada vez mais. E é assim do mesmo jeito com a gente. Oh, aleluia. E é assim do mesmo jeito com a gente. Em momento da nossa vida a gente se encontra numa crise, numa situação que nos leva ao desespero, e nós acabamos buscando em outros lugares, e sabemos que em vez de melhorar, ficamos cada vez pior. O mundo hoje tem um valor distorcido. Hoje ele apresenta para nós soluções que parecem fáceis para o seu problema. O mundo apresenta várias saídas. Eu posso citar duas, que na minha opinião, é a que mais falam que é a solução: drogas e bebidas. Se os teus pais brigaram, vamos beber, vamos encher a cara, vamos esquecer tudo, vamos esquecer tudo. Foi mal no colégio? Bora fumar um. Bora lá fumar um. Rapidinho, no intervalo mesmo ali, ó. Tem ninguém olhando. E o que eu acho engraçado é que falam que fazem isso para esquecer o seu problema. Mas no dia seguinte, o teu problema, ele ainda está lá. E o que você vai fazer? Vou beber de novo. Vou fumar de novo. Vou esquecer de novo. Passa mais um dia, o que acontece? O seu problema ainda está lá. E eu te faço uma pergunta. O que mudou? O que adiantou fazer isso? A única coisa que mudou disso é que você se machucou cada vez mais. Porque você fica pensando, já esqueci. Mas volta. Você se machuca de novo. Eu nunca vou esquecer um dia que eu me machuquei. Sabe aquele machucado delicioso? Que quando você, bem na área do joelho, bem onde você faz assim, e pega certinho o machucado, é esse machucado que eu estou falando. Eu tenho mais 2 irmãos. E a gente, quando era mais novo, a gente jogava bola. E era quase todo dia, descia lá na quadra, ia jogar bola. Só que assim, meus irmãos nunca foram de se machucar. Já eu nasci com um combo, que saía do banheiro, quebrava braço, ia jogar bola, quebrava o braço, quase quebrei o pé. Eu vinha com um combo que, se alguém fosse machucar, era o Gabriel. Era ele, esperava. E teve uma vez que eu estava jogando bola, normal, e eu lembro que não lembro como eu caí, mas eu lembro que eu caí com o joelho no concreto, jogando bola,
E beleza, né? Eu moro num condomínio que tem vários prédios e tem 4 andares. E o abençoado que só se machucou o joelho, mora bem no último andar. Lá vou eu saindo da quadra, eu era criança, estava chorando. Foi ontem, brincadeira. Estava chorando e fui subir nas escadas, lá de baixo já. Mãe! Ia subindo, e parecia que não tinha fim, não tinha fim, não tinha fim. Toquei a campainha lá de casa, minha mãe abriu a porta, e o que ela fez? Ela me pegou pela mão, me levou para o banheiro, limpou meu machucado, colocou 1 quilo de faixa na minha perna, guarda esse detalhe, 1 quilo de faixa na minha perna, e ela falou, desce de volta, fica com teu pai que está na garagem. Beleza, sim senhora, vou ficar lá com meu pai. Fui descendo as escadas, já estava mais feliz já, e eu lembro que eu saí do meu prédio, olhei assim, ó, daqui ela não me vê mais. Daqui ela não sabe que eu vou estar jogando bola. E eu comecei a correr. Eu me senti como se fosse um jogador mesmo, voltando, deu uma contusão. Tipo, o tal, vamos lá, bola pra frente, vamos voltar. Aí eu lembro que eu desci o meio-fio, atravessei uma rua que tem no meu condomínio, e naquela época tinha um meio-fio que era meio errado. Ele era bem grande assim para ser um meio-fio. E lembra do detalhe que eu falei que tinha 1 quilo de faixa na minha perna? Ela não dobrava. Aí eu fui subir com essa bendita perna, tropecei, caí com o mesmo joelho, misturou ferida com faixa e estava doendo. E o que aconteceu? Voltei a chorar. Mas beleza, né? E meus irmãos vão jogando bola ainda, só para constar. Fui voltar, lembrei, 4 andares para subir novamente, chorando, desde lá de baixo, falando, mãe, mãe. Fui subindo, e lembrando que já estava tudo misturado, era sangue, era faixa, era machucado, estava uma nojeira. Aí apertei a campainha, minha mãe abriu a porta, sabe qual que é a primeira coisa que ela fez? Ela riu, primeiro, mas a segunda foi que ela me pegou pela mão, me levou para o banheiro, tirou a minha faixa, começou a limpar novamente. Aí eu lembro que eu me toquei. Quando os pais falam, acontece mesmo. Não adianta, tem que obedecer. E a segunda coisa que eu lembrei é que se eu fosse de novo, do mesmo jeito que eu fui, eu iria me machucar de novo. Eu ia acabar, talvez, caindo na 3ª vez, no mesmo joelho, e subir 4 andares novamente, tocar a campainha, ver minha mãe rindo, me pegando pela mão, limpando, e ela colocando outra faixa, e eu ia descer, e ia ficar assim. Isso me lembra muito a história do filho pródigo. Que o filho pródigo, ele tinha tudo. O pai dele era rico, tinha várias terras. O gado dele era imenso. Parecia que não tinha fim. Aí, beleza. Esse filho pródigo tinha um irmão. E ele chegou para o pai dele e falou, quero minha parte da herança, valeu, falou, fica na paz de Deus aí, eu vou curtir minha vida. Mais ou menos foi isso. Ele pegou essa parte da herança, caiu fora e foi curtir a vida. E ele curtiu a vida. Foi lá, ia nas festas, comprava a melhor túnica da marca da época lá, a túnica da época. E gastou. Chegou uma hora que eu lembro que quando eu era criança eu via no desenho isso. Que ele ia comprar uma simples maçã.
colocou a mão para procurar a moeda, a sacolinha da moeda, cadê? Ih, acabou. Acabou. Aí beleza, começou a passar fome, e já estava sujo e começou a procurar emprego e falava, não aceito ninguém aqui, não dá. Aí ele começou a trabalhar dando comida para os porcos. E comida de porco, você sabe como é? É resto. É resto. E ele, dando a comida para os porcos, ele lembra: quantos empregados do meu pai estão tendo uma vida melhor do que a minha, e eu estou aqui dando comida para os porcos, e porque estou passando fome, estou comendo junto com eles. E aí ele cai em si e fala: eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu tinha tudo. E ele teve uma ideia: vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele me contratar como um empregado, pelo menos, e pelo menos vou ter uma vida melhor. E ele voltou para a casa do seu pai. Aí o pai dele avista ele lá de longe e vai correndo ao encontro dele e abraça. E o filho fala: pai, me contrata como empregado, eu pequei contra ti. Mas o pai acolhe ele como um filho e ainda faz uma festa porque ele voltou. Isso me lembra o quão precioso a gente é para Deus. Se você não sabe ainda o quão precioso você é para Deus, o quanto você é precioso para Deus, entenda, cara, que quando ele se entregou naquela cruz, sabendo da sua vida hoje, é porque ele te ama e que ele tem um valor, que você tem um valor para ele. Só que de tanto que a gente se machuca e procura no lugar errado, a gente acaba deitando, encostando a nossa cabeça no travesseiro. E eu e você sabe o vazio que vem lá dentro, no seu coração. Você se pergunta: quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Eu já me fiz várias vezes essa pergunta. Quando eu ia deitar, estava num dia ruim, perguntava: por que eu estou aqui, cara? Um dia Jesus respondeu para mim, falou: você é filho amado de Deus e Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. E é assim hoje para você. Você é filho amado de Deus. Ele tem um propósito para a sua vida. E hoje Ele está te apresentando uma nova história para a sua vida. E a gente procurando no lugar errado. Enquanto o amor que a gente tanto espera está em Jesus. Procure no lugar certo, que você vai achar. Procure em Jesus. E buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. E seguindo a passagem, a mulher com hemorragia escuta falar de Jesus. Só que entre Jesus e ela existe uma multidão. Muitas coisas vão te impedir de buscar o caminho certo para viver uma nova vida. E o primeiro ponto foi a procura. O segundo agora é os obstáculos.
O versículo 27 e 28 diz: ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Durante a nossa vida, enfrentamos muitos obstáculos que querem nos impedir de viver os nossos sonhos, de vivermos uma nova história nas nossas vidas. E um desses obstáculos são as pessoas, e infelizmente são as pessoas que estão perto de nós. E nesse trecho da passagem, o obstáculo da mulher era a multidão. Porque ele falava, no versículo 27, então entrou no meio da multidão. Eu imagino assim: Jesus, ele era seguido sempre por uma grande multidão. Por onde ele ia, por onde ele começava a falar, juntava uma grande multidão. E eu imagino que nem mais ou menos, nem perto, deve ser igual o ônibus aqui de Curitiba. Você está lá no famoso Inter 2, você paga lá a passagem, entra no tubo, beleza, o tubo já está cheio. Você entra no ônibus, está lotado, mas você fala: tem que chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. Daí você entra, vai se empurrando, entra lá na latinha de sardinha, e tem um cara de fone na tua frente. Você fala: licença? E o cara só aqui, ó, só segurando ali, de boa. Licença? O cara lá na música, lá no último lá. E aí você fala: ô, dá licença. Daí você vai passar, né? Daí, vou ter que passar, né? Você passa, daí educação aí, ô, pede licença. É sempre assim em Curitiba. Então eu imagino o quão complicado devia ser para a mulher querendo passar com uma hemorragia que fazia 12 anos que estava nela, devia estar tensa. E é exatamente assim. Sempre vai ter uma multidão na nossa frente. Eu estava lendo um livro chamado Radicalize. E ele foi escrito por dois irmãos, Alex e Brett Harris. E bem no começo, tem uma pergunta que me chamou muito a atenção. E vou fazer essa mesma pergunta para vocês. Você conhece algum dono de elefante? De uma parte do livro, fala que esses dois irmãos queriam ter um elefante de estimação. Que ideia legal, né? Imagine a mãe deles, que legal. Mãe, vamos ter um elefante lá de estimação? Que tal? Eu que ainda moro em apartamento, ó, vai dar certinho. E eles não falavam o porquê eles queriam ter, mas eles falavam que achavam que devia ser legal ter um elefante. Aí beleza, eles foram crescendo. Aí eles começaram a se perguntar: nossa, se a gente tivesse um elefante mesmo, como que a gente ia prender ele? Aí eles foram pesquisar lá e descobriram que em certa parte da Ásia existem competições com os elefantes. Eles carregam peso, não por causa do seu tamanho, mas pela sua força. Eles são inteligentes, conseguem acertar uma cesta de basquete, conseguem jogar bola. E a prova que mais chama a atenção, eles falam, que é de 100 homens, de mais ou menos 60 quilos, versus um elefante, e um cabo de guerra. E os homens enfiando seus pés na areia, e puxando, mas o elefante ele sempre ganhava. Não importa se fosse 100 homens mais fortes do mundo, o elefante sempre ganhava. E em meio a tudo isso, como que faz
para prender um elefante desse? Você tem ideia? Eles pegam uma simples corda, amarram no tornozelo dele e amarram uma estaca de madeira no chão. E o elefante não escapa. Esse animal tem capacidade incrível, ele é forte, ele é inteligente, e apenas uma corda e um pedaço de madeira seguram esse grande animal. Se ele quiser, ele pode fazer assim, que ele estava livre. Mas colocaram na cabeça dele que ele é capaz de vencer 100 homens, mas não é capaz de vencer uma simples corda e uma estaca de madeira. Por isso ele nem tentava. Isso acontece conosco. Ainda mais com adolescentes, mas também com criança e adultos. Muitos aqui dentro têm grandes qualidades, dons, e por causa de alguma coisa que alguém falou ou fez com você, falou que você é um nada, que não é capaz de vencer, ou teve atitudes que te deixaram mal, que te deixaram feridas, que até hoje você não consegue se livrar delas, e você está diante disso, e você está preso, sendo que você tem a capacidade imensa de desamarrar essa corda do seu tornozelo e esquecer tudo isso que te falaram. Não consegue mais seguir, não sabe para onde ir, e você se depara com uma multidão te criticando. Mas eu quero te dizer que o Pai olha para você e Ele fala: eu acredito em você. E Ele te apresenta uma nova história, uma história de amor, de recomeço, uma nova caminhada, de um novo futuro para a sua vida. Entrega esse obstáculo, entrega essa mágoa nas mãos de Deus, porque o Mestre está te esperando. E a partir do momento que você faz a entrega de tudo, começa uma nova história. Versículo 29 ao 34 diz: logo o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que lhe havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Beleza. A gente viu que no começo da passagem ela estava procurando uma cura para o seu problema. E fala que ela procurou em outros médicos e nada. Ou seja, procurou nos lugares errados. Depois vimos que ela ouviu falar de Jesus e começou a ir contra a multidão, sem importar com o que iriam falar. Então finalmente ela chega no Pai, tocou na capa dele e pela fé foi curada e ficou livre de seus sofrimentos. Após 12 longos anos de angústia, ela conheceu a verdade e a verdade libertou. Eu quero dizer que não importa a situação, o seu problema, sua angústia, sua dor, ela não é maior que o nosso Deus. E esse Deus tem uma nova história para você, para o seu lar, para a sua família. Eu creio nisso. Sabe por quê? Eu vivenciei isso. Um dia,
estava dormindo, eu era criança, estava dormindo tranquilamente. Aí eu acordei de uma maneira muito diferente. Eu acordei com meus pais brigando, e no meio daquela discussão eu escuto meu pai pedindo a aliança da minha mãe. E eu lembro na hora eu fiquei em choque, tipo, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Naquele mesmo dia, depois que aconteceu isso, meu pai pegou eu e meus irmãos e saiu para almoçar. E ele contou lá pra gente tudo que estava acontecendo. E ele falou que eles iriam se separar. E eu lembro que para mim e para os meus irmãos aquilo foi um baque. Beleza. Voltando para casa do almoço, aquele clima meio tenso. Aí minha mãe estava chorando na cama. Daí meu pai foi lá falar com ela. E eles conversaram. E eles decidiram não separar e que irão procurar ajuda. Beleza. Tudo voltou à paz. Parecia que estava tudo certo. Aí passou um tempo, um dia voltou bem mais pior. E eu já estava na minha pré-adolescência. Aí eles começaram a brigar, e a brigar, e a brigar. Eu ia dormir com brigas, acordava com brigas. E eu não sabia mais o que fazer. Eu frequentava uma igreja antes, mas eu ia porque meus pais iam. Aí lá eles demonstravam que precisava de ajuda, mas ninguém se mexia. Aí beleza. Eles decidiram entrar aqui na PIB. E eu lembro que no primeiro culto que a gente veio, o pastor Pascoal pregou sobre reconciliação e reconciliação com Deus. E eu lembro que eu nunca tinha sentido nada diferente. Por mais que eu ia na igreja, eu nunca tinha sentido nada como naquele dia, mas eu hesitei. Eu falei, não, é coincidência. Coincidência. Aí durante a semana, brigas. Minha mãe chegou um dia para mim e falou, você vai no culto dos adolescentes sexta-feira. E eu? Você vai, tem para sua idade. Por mais que não tinha lá na antiga igreja, agora você tem nessa. E eu, acostumado só a falar com gente adulta, amigo do meu pai, já viu, né? Eu cheguei na PIB e era aquela muvuca e todo mundo pulando assim, eu era pequeno e deu, meu Deus, o que é isso daqui, gente? E eu lembro que um cara chegou na primeira vez ali, orou comigo, e eu lembro que o pastor Michel, ele pregou naquele dia, e ele pregou sobre reconciliação com Deus e reconciliação. Aí beleza, daí naquele dia eu falei, não tem jeito, eu acho que isso daí é Deus. Naquele dia, realmente, eu entendi, e beleza, segui, cheguei em casa, era brigas. Na minha casa já não tinha paz. Aí beleza. Eu lembro que eu comecei a se envolver mais aqui. E eu entrei nos embaixadores. E teve um acampamento que eu nunca vou esquecer. O tema desse acampamento é Meu Alvo é Cristo. E nesse acampamento, a gente falou muito sobre Pedro. Que por mais que Pedro tinha seguido Jesus e viu os milagres que Jesus tinha feito, ele negou Jesus 3 vezes. E Pedro, ele tinha um chamado, que era um chamado pescador de vidas.
E naquele acampamento Jesus falou que eu ia ser pescador de vida. Beleza. Eu lembro que Tiago, o meu líder, ele estava conversando com todo mundo que tinha ido no apelo do chamado. Aí ele sabia o que estava passando na minha casa e ele falou: a partir de hoje, você vai chegar todo dia à noite na sua casa, vai dobrar o joelho e vai orar. Você vai pegar seu irmão e vai orar. E vai orar. Beleza. Cheguei em casa, brigas. E brigas. E brigas. Lembro que eu ficava até um pouco revoltado. Acabei de voltar no acampamento. Aí é briga, aí é briga. E eu sempre lembrava: vai dobrar o joelho e vai orar. Beleza. Eu dobrava meu joelho toda noite. Meus pais brigando. Eu falava: paz nessa casa. Paz nessa casa. E beleza. E foi indo, e foi indo. Eu lembro que tinha dias que eu ficava sozinho à tarde. E eu ia no quarto dos meus pais. Eles não sabem disso. Eu ia no quarto deles e começava a orar. Paz nesse quarto. Paz nesse quarto. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E cada vez que eu orava, parecia que piorava. E eu: vai orar como assim? Parecia que piorava e piorava e cadê a solução? Eu lembro que uma vez eu estava muito triste com esse problema e tinha mais problema no colégio, que eu comecei a cair no colégio, caí em nota. Aí eu lembro até que a minha professora percebeu e perguntou o que estava acontecendo. E eu estava cheio de problemas. E foi a primeira e única vez que eu não queria existir no mundo. Eu lembro que eu fui até a minha cozinha, abri a gaveta das facas lá, tirei uma faca, coloquei no meu pulso. Na hora de puxar, eu lembro que minha mão começou a tremer. A tremer. Minha mão abriu, a faca caiu no chão e eu comecei a escutar a voz de Deus falando que eu era filho amado dele. E que por mais que parecia longe, a solução do problema estava perto. Passou desde aquela vez que eu era criança, que meu pai conversou comigo no almoço, até 2014, metade de 2014, foram 5 anos vivendo assim. 5 anos de brigas, de tristezas, e dormia chorando, acordava chorando, e era briga, era briga. Mas eu lembro que eu e meu irmão, a gente começou a orar, e eu lembro que meus pais começaram a mudar. A gente começou a sentir mais amor entre eles, e eles começaram a se envolver mais e mais na igreja. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele transformou a minha vida, me deu uma nova história, para que hoje eu estivesse aqui dizendo que não importa o que você está passando, seja um probleminha pequeno ou um problema grande, não é páreo para o nosso Deus. E Ele tem uma nova história para você. E Deus fez isso na minha família. Meus pais não se separaram. Hoje eles se amam, estão envolvidos na igreja. Meu irmão, ele é obreiro em uma congregação agora. Eu e ele estamos fazendo seminário. Mas eu podia ter acabado com tudo isso se eu puxasse aquela faca. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você está passando por um problema ou você fala: minha vida está tranquila, não estou passando por nada. Mas lá no fundo você sabe o que você está passando.
Você sabe o tipo de problema que você sofre. Você sabe que toda noite você se arrepende de ter buscado em lugares errados. E agora não consegue mais sair, não consegue mais sair. Você olha para dentro, opa! Para dentro de si e vê que você está todo machucado. Queria que você fechasse seus olhos agora. Baixasse sua cabeça. E eu queria que você estivesse passando aí na sua cabeça a história da sua vida. Por mais que você seja um cristão velho de igreja, ou por mais que você seja a primeira vez que você está aqui hoje, como é que está a tua vida, cara? Será que hoje você está disposto a começar uma nova história na sua vida? Será que você está disposto a enfrentar esses problemas e deixar na mão de Deus que Ele vai agir? Eu não sei se você está passando por algum tipo de problema na sua casa, mas eu sei que Deus ele é capaz de restaurar a sua família, de curar suas feridas, de tirar essas mágoas do teu coração. Eu sei que Ele é capaz, eu sei que Ele é capaz. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu pude ver a minha família toda quebrada, toda cheia de brigas, se transformando para uma família muito melhor, uma família amorosa. Eu não sei se você hoje está triste, se o teu coração está quebrado, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas se você está passando por uma situação dessa, eu queria te desafiar a colocar nas mãos de Deus para fazer uma nova história na sua vida. Se você quer entregar isso nas mãos de Deus, fica de pé no seu lugar. Não deixe nada te prender. Se você tem uma situação, uma tristeza, uma mágoa aí dentro, que você sabe que está corroendo aí dentro, você não consegue dormir, teu coração está doendo. Se você não consegue se libertar daquelas coisas que te levam ao passado, se você vem se envolvendo com aquilo que é errado e você sabe disso, que é errado, você sabe que é muito errado, fica de pé no seu lugar. Deus, Ele tem uma nova história para a sua vida aqui hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Eu queria te convidar, vem aqui na frente, venha entregar isso. Venha entregar isso nas mãos de Deus. Venha fazer uma nova história na sua vida. Mas deixa Ele escrever. Deixa Ele escrever. O que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor, o que eu sou. Bem-vindo, bem-vindo. Coloco aos seus pés. Deus, Ele está te chamando, cara. Da tua glória eu venha viver uma nova história. Essa é uma nova história. Que por mais que pareça ser difícil, Ele está contigo, cara. Ele está contigo. E Ele morreu naquela cruz por você, para que hoje você possa viver uma nova história na sua vida. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui porque eu tenho coisas na minha vida que eu tenho que tratar ainda. Eu sou o primeiro a estar aqui. Se você está passando por algum tipo de problema, vamos orar agora. Faça a sua oração aí agora no teu lugar. Abaixa a sua cabeça. Pensa nesse problema que você está passando, nesse vício que você não consegue sair. E fala: Deus, está na tua mão.
não está mais nas minhas, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está presente aqui hoje. E graças a você, graças à sua morte de cruz, hoje a gente pode entregar nossos problemas, as nossas situações, nossas dores nas tuas mãos para viver uma nova história. Eu não conheço a história da maioria aqui, Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Pai, quando Ele chora. O Senhor sabe quando eles estão felizes, ó Pai. E agora, qualquer tipo de problema que está sendo apresentado para Ti hoje, Deus, a gente coloca nas Tuas mãos e a gente declara que agora, Deus, o Senhor e por Ti nós vamos viver uma nova história nas nossas vidas. Faz o Seu melhor. O Seu melhor, ó Pai, é o melhor para nós, Deus. No nome de Jesus, Pai. Amém. E agora eu quero fazer mais um momento. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu estou pronto para viver uma nova história na minha vida, erga sua mão aí onde você está, cara. Erga sua mão. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama, brother. Deus te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Pessoal da organização, tem mãos levantadas aqui. Dá um abraço aí quem já é de casa. Quem já é de casa, quem é da liderança, vem abraçar. Aqui, ó, tem uma moça aqui na frente. Tem uma moça lá atrás, tem um brother ali atrás. Eu tô vendo 4 mãos ali, ó, levantadas ali. Quem ainda tá sozinho, fica com a mão levantada. Vai chegar alguém aí. Vai chegar alguém. Mais alguém quer entregar a sua vida para Cristo, que entendeu que Ele morreu por você aqui hoje, quer entregar aqui hoje? Erga sua mão, cara. Erga sua mão. Lá atrás ali, ó, tem um brother ali, ó, sozinho. Tem um brother ali. Tem uma moça lá atrás. Eu vejo. Mais alguém? Aqui, ó, tem uma mão levantada ali. Junta nessa galera aí. Mais alguém quer entregar sua vida para Cristo aqui hoje? Ali, ó, tem uma moça ali. Já tá junto aí? Tem gente junto aí? Tem gente? Agora a pessoa que chegou com você vai orar pela sua vida. E você que está entregando agora a sua vida nas mãos de Deus, feche seus olhos aí e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor morreu por mim naquela cruz. E hoje eu entendo que após 3 dias o Senhor ressuscitou. E hoje você é presente na minha vida. E eu entendo que esse gesto foi por amor. Perdoe os meus pecados. E eu estou pronto para viver uma nova história a partir de hoje. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br.